As estrelas brilhavam frias e distantes na vastidão silenciosa do espaço. Na ponte da nave de guerra Predador ascendente, o capitão Kaelor observava as projeções holográficas com olhos imóveis e famintos. A luz azul dos scanners refletia sobre sua armadura biológica escura, enquanto dezenas de oficiais caridianos operavam os consoles ao redor da ponte. Os caridianos haviam evoluído para uma única finalidade: caçar. Seus corpos largos eram protegidos por placas naturais resistentes o suficiente para suportar disparos militares de pequeno calibre. Os 4 braços musculosos transformavam cada guerreiro da espécie em uma máquina brutal de combate corpo a corpo. Durante séculos, cargueiros indefesos, mineradores espaciais e pequenas colônias aprenderam a temer os símbolos da frota caridiana surgindo na escuridão. Porque quando os caçadores apareciam, raramente deixavam sobreviventes. Kaelor apoiou lentamente uma das mãos sobre o console central enquanto observava a pequena assinatura surgindo nos scanners. Uma nave humana, sozinha, muito distante das principais rotas militares terrestres. O capitão inclinou levemente a cabeça. Interessado. Identificação? Perguntou com voz grave. Um operador analisou os dados por alguns segundos antes de responder. Cargueiro terrestre, classe mercante, sem escolta detectada. Alguns oficiais soltaram sons baixos de diversão, presas fáceis. Kaelor permaneceu observando a projeção holográfica da nave humana girando lentamente diante dele. O casco parecia antigo. Partes externas exibiam marcas de reparos improvisados. Pequenas falhas térmicas escapavam dos motores traseiros. Parecia cansada, frágil, despreparada para qualquer confronto real. Humanos, murmurou um dos oficiais. Ainda usam cargueiros adaptados para viagens longas. Espécie jovem, comentou o outro. Improvisam porque não possuem recursos suficientes. Kaelor não respondeu imediatamente. Os humanos haviam começado a se expandir pela galáxia apenas algumas décadas antes. Eram considerados imprevisíveis, emocionalmente instáveis e tecnologicamente inferiores às grandes potências estelares. Mas existia algo curioso sobre eles. Mesmo espécies muito mais antigas evitavam conflitos prolongados contra humanos. Os relatórios falavam sobre resistência excessiva, estratégias desesperadas, capacidade absurda de sobreviver em situações impossíveis. Kaelor sempre considerou aquilo exagero. Toda espécie parecia perigosa até sangrar pela primeira vez. Escaneamento completo, ordenou. As luzes da ponte oscilaram enquanto os sensores avançados atravessavam o casco do cargueiro humano. O operador franziu levemente a testa. Estranho. Kaelor voltou os olhos lentamente para ele. Explique. A nave parece transportar muito mais massa do que um cargueiro comum deveria carregar. Outro oficial aproximou-se dos scanners. Talvez minério. Negativo. A distribuição interna não corresponde a compartimentos de carga normais. O silêncio tomou conta da ponte. A pequena nave humana continuava avançando lentamente pelo vazio, sozinha, calma, como se não tivesse percebido a presença de uma nave de guerra predadora observando cada movimento. Então, um novo alerta surgiu nos sensores. O operador empalideceu. Capitão, a nave humana acabou de reduzir velocidade. Kaelor estreitou os olhos. Eles nos detectaram? Sim. O capitão abriu um leve sorriso entre os dentes afiados. Finalmente. A presa havia percebido o predador. Mas ao invés de fugir, o cargueiro humano simplesmente desligou parte dos motores e começou a derivar lentamente pela escuridão do espaço. O silêncio dominou a ponte do predador ascendente, enquanto a pequena nave humana continuava derivando lentamente pelo vazio, sem aceleração, sem tentativa de fuga,
sem qualquer transmissão de emergência. Aquilo não fazia sentido. Espécies mercantes costumavam entrar em pânico no instante em que detectavam uma nave caridiana. Algumas tentavam negociar, outras fugiam desesperadamente. Muitas desligavam sistemas, tentando parecer invisíveis aos sensores. Os humanos não fizeram nada disso. Apenas reduziram velocidade, como se estivessem esperando. Kylor observava a projeção holográfica da embarcação terrestre girando lentamente diante dele. O casco branco possuía marcas antigas de impacto e remendos improvisados próximos aos motores principais. Uma nave cansada, velha, completamente inadequada para combate. Mesmo assim, algo parecia errado. Distância atual? Perguntou o capitão. 4 milhões de quilômetros e diminuindo rapidamente. Assinaturas energéticas? O operador analisou os dados por alguns segundos. Baixas demais para uma nave daquele porte. Outro oficial soltou um som baixo de desprezo. Talvez estejam economizando energia antes da rendição. Alguns tripulantes riram discretamente. Kylor não. Seus instintos permaneciam inquietos. Então, a imagem do setor surgiu ampliada nos hologramas centrais da ponte. Milhares de fragmentos metálicos flutuavam próximos à rota da nave humana. Destroços antigos, carcaças de estações destruídas, restos congelados de embarcações esquecidas havia décadas. O operador identificou imediatamente a região. Campo de destroços Elion. Outro oficial inclinou a cabeça. Antiga zona de guerra colonial humana. Kylor analisou o setor em silêncio. O campo se estendia por milhares de quilômetros, formando um labirinto irregular de metal retorcido, asteroides fragmentados e estruturas destruídas. Um lugar perfeito para esconder emboscadas, ou desaparecer. Eles estão alterando rota, anunciou o operador. Direção confirmada para o interior do campo Helion. O primeiro oficial aproximou-se lentamente do capitão. Querem se esconder nos destroços? Ou querem nos atrasar? Respondeu Kylor calmamente. As luzes vermelhas da ponte refletiam sobre o rosto imóvel do capitão enquanto ele continuava observando a pequena nave humana penetrando lentamente na gigantesca nuvem de destroços espaciais. Ainda não havia sinais de armas, nem escudos relevantes, nem qualquer frota escondida. Tudo parecia indicar medo. Mas Kylor já havia caçado criaturas suficientes para reconhecer um detalhe importante. Presas assustadas cometiam erros. Aquela nave humana continuava fria demais. Abrir canal de comunicação, ordenou. A transmissão levou poucos segundos até conectar. Uma mulher humana apareceu no holograma central da ponte. Cabelos escuros presos atrás da cabeça, uniforme simples, expressão cansada. Atrás dela, a ponte do cargueiro parecia pequena, apertada e mal iluminada. Nada ali lembrava uma nave militar. Kylor abriu um sorriso lento. Eu sou Kylor, comandante da frota caridiana do setor exterior. A mulher permaneceu em silêncio. Seu cargueiro será revistado. Se cooperarem, talvez sua tripulação sobreviva. Os olhos da humana não demonstraram medo, nem surpresa, apenas cansaço. Então ela respondeu calmamente. Você deveria ir embora. O silêncio tomou conta da ponte. Alguns oficiais começaram a rir imediatamente. Kylor não riu. A humana continuava olhando diretamente para ele, fria, controlada, como alguém tentando avisar um homem prestes a entrar em território proibido. Está ameaçando uma nave de guerra caridiana? Perguntou o capitão. A mulher inclinou levemente a cabeça. Não. Ela olhou rapidamente para algo fora da câmera antes de voltar os olhos para Kylor. Então falou pela última vez. Estou tentando evitar que seus homens morram. A transmissão foi encerrada imediatamente
E naquele instante, pela primeira vez desde o início da perseguição, o silêncio na ponte do predador ascendente pareceu pesado demais. A pequena nave humana desapareceu lentamente entre os destroços do campo Helion, enquanto a frota caridiana avançava logo atrás. O espaço ao redor parecia um cemitério congelado. Partes destruídas de cruzadores antigos giravam lentamente no vazio. Estruturas partidas ao meio flutuavam entre asteroides escurecidos por décadas de radiação e batalhas esquecidas. Luzes ocasionais piscavam no interior de carcaças abandonadas, como fantasmas mecânicos ainda vivos. Na ponte do predador ascendente, os sensores tentavam mapear a região enquanto Kaelor observava os hologramas centrais em silêncio absoluto. O campo interfere parcialmente nos scanners, informou um operador. Assinaturas da nave humana? Mantendo velocidade reduzida, continuam à nossa frente. O primeiro oficial aproximou-se lentamente do capitão. Ainda podemos destruí-los à distância. Kaelor permaneceu imóvel por alguns segundos. Então respondeu: não. Seus olhos continuavam presos à projeção da nave terrestre. Algo naquela capitã humana incomodava seus instintos. Ela não implorou, não negociou, não demonstrou medo. E agora conduzia deliberadamente a frota caridiana para dentro de um campo de destroços gigantesco. Isso não parecia desespero, parecia cálculo. Então os alarmes da ponte dispararam. Movimento detectado! Os hologramas ampliaram imediatamente uma região próxima aos destroços. Pequenos objetos começaram a surgir entre placas metálicas destruídas. Dezenas deles, escuros, quase invisíveis. O operador franziu a testa. Não estavam aí antes. Outro alerta surgiu. Mais objetos apareciam em diferentes setores do campo. Flutuavam silenciosamente entre os destroços como pedaços comuns de sucata espacial. Mas estavam se movendo, lentamente, direto para a frota. Minas, murmurou o primeiro oficial. Kaelor estreitou os olhos. Então compreendeu. A nave humana não fugira para o campo Helion buscando proteção. Ela havia levado os caçadores até lá. Escudos máximos! Rugiu Kaelor. Tarde demais. O primeiro impacto iluminou o vazio do espaço como uma pequena estrela nascendo entre os destroços. Uma das naves de escolta caridianas foi atingida diretamente próximo aos motores traseiros. A explosão rasgou metade do casco instantaneamente. Metal derretido atravessou o vazio enquanto fragmentos da embarcação giravam em chamas. Alarmes começaram a ecoar violentamente pela ponte. Múltiplos objetos acelerando em nossa direção. As minas despertavam por todos os lados. Centenas, talvez milhares. Durante semanas elas permaneceram escondidas entre os destroços do campo Helion, parecendo apenas sucata esquecida. Agora ativavam seus motores simultaneamente e vinham rápido, muito rápido. A segunda explosão atingiu outra embarcação caridiana na lateral do casco. Os escudos absorveram parte do impacto. Não foi suficiente. A onda de choque atravessou os reatores internos. A nave inteira desapareceu em uma explosão branca gigantesca. O silêncio arrogante da ponte havia acabado. Agora existia apenas caos. Formação defensiva. Destruam essas coisas. Canhões caridianos abriram fogo em todas as direções. Feixes de plasma atravessavam o campo Helion, explodindo minas antes do impacto. Mas para cada uma destruída, outras surgiam das sombras, como predadores despertando em um ninho adormecido. Kaelor observava os hologramas enquanto a compreensão finalmente atingia sua mente. Os humanos haviam preparado aquilo com antecedência, planejaram cada detalhe, cada rota, cada distância, cada explosão. Então, a voz da capitã humana atravessou novamente os sistemas de comunicação da frota. Calma, controlada,
quase fria. Eu avisei para irem embora. Naquele instante, pela primeira vez em muitos anos, o capitão Kaelor sentiu algo que quase havia esquecido. Incerteza. Explosões iluminavam o campo Helion em todas as direções, enquanto as embarcações caridianas tentavam sobreviver ao enxame de minas escondidas entre os destroços. Fragmentos metálicos atravessavam o vazio como lâminas incandescentes. Alarmes ecoavam sem parar na ponte do predador ascendente. 2 naves destruídas, outra seriamente danificada. E a pequena embarcação humana continuava avançando lentamente entre os destroços, como se conhecesse cada centímetro daquele labirinto espacial. Kaelor observava os hologramas com os músculos rígidos. A caçada havia virado uma armadilha. E pior, os humanos haviam previsto exatamente como os caridianos reagiriam. Capitão, as minas estão sendo controladas remotamente, anunciou um operador. Origem do sinal? O oficial hesitou. Então respondeu. A nave humana. Kaelor voltou os olhos lentamente para a projeção do cargueiro terrestre. Pequeno, danificado, aparentemente indefeso. Tudo nele fora construído para parecer fraco. Destruam essa nave agora, ordenou Kaelor. Os canhões principais da frota giraram simultaneamente na direção do cargueiro humano. Feixes vermelhos atravessaram o vazio do espaço. Então, algo impossível aconteceu. A nave humana acelerou violentamente, rápida demais para um cargueiro daquela classe. O casco inteiro girou entre os destroços, enquanto motores ocultos explodiam em luz azul intensa. Os disparos caridianos atravessaram apenas espaço vazio. Impossível, murmurou um oficial. Painéis metálicos começaram a deslizar ao longo do casco humano. Compartimentos ocultos se abriram lentamente. Canhões surgiram sob a estrutura externa da embarcação. Torres automatizadas apareceram entre placas blindadas escondidas. O cargueiro mercante começou a se transformar diante dos olhos da frota, em uma nave de guerra. A voz da capitã humana ecoou novamente pelos sistemas. Minha paciência acabou. Então os humanos abriram fogo. Os lasers industriais atingiram a primeira nave caridiana com precisão absurda. Não eram armas militares sofisticadas, eram ferramentas de mineração adaptadas para combate. Mas humanos haviam passado séculos aprendendo algo extremamente perigoso: como transformar qualquer ferramenta em arma. Os feixes atravessaram pontos específicos da blindagem inimiga, junções, sistemas térmicos, sensores externos. Os escudos caridianos começaram a falhar setor por setor. Então vieram os projéteis cinéticos. Massas metálicas disparadas em velocidades absurdas atingiram o casco de uma das embarcações laterais como martelos atravessando o vidro. O impacto fez a nave inteira girar descontroladamente. Eles improvisaram armamento militar em uma nave civil, gritou um operador. Kaelor não respondeu, porque naquele instante ele finalmente compreendeu a verdade. Os humanos nunca estiveram fugindo. Desde o início, eles estavam caçando os caçadores. Então, novos contatos surgiram nos sensores, pequenos, rápidos, dezenas deles. Compartimentos inferiores do cargueiro terrestre se abriram e drones negros começaram a sair da nave humana em alta velocidade. Eles se espalharam pelo campo Helion como um enxame predatório. Mísseis atravessaram o vazio. Explosões tomaram conta dos destroços. Uma das últimas embarcações caridianas perdeu completamente os escudos antes de desaparecer em uma sequência brutal de detonações internas. O silêncio arrogante da frota havia desaparecido. Agora existia apenas medo. Kaelor observava as telas piscando violentamente ao redor da ponte, enquanto a realização finalmente esmagava seus pensamentos.
Aquela nunca foi uma nave mercante indefesa. Era uma armadilha armada por uma espécie que conhecia a guerra muito melhor do que a galáxia imaginava. O campo Helion havia se transformado em um cemitério flamejante. Destroços caridianos giravam lentamente entre explosões distantes, enquanto pequenas chamas escapavam de cascos destruídos e desapareciam no vazio do espaço. O silêncio parecia pesado demais. Restavam apenas 2 embarcações da frota original. Uma delas estava parcialmente destruída, sem propulsão estável, derivando entre fragmentos metálicos como um animal morrendo lentamente. A outra era o predador ascendente. Na ponte da nave de guerra, alarmes vermelhos iluminavam os rostos tensos da tripulação. Os escudos estavam perto do colapso. Os sistemas de armas falhavam setor após setor, e do lado de fora, a pequena nave humana permanecia imóvel entre os destroços, esperando. Kaelor observava a projeção holográfica da embarcação terrestre com os 4 braços apoiados sobre o console central. Seu orgulho havia desaparecido. Restava apenas uma pergunta. Como uma espécie considerada jovem conseguira preparar algo tão brutal? Então, a transmissão humana surgiu novamente. A imagem da capitã apareceu diante da ponte caridiana, os cabelos escuros ainda presos atrás da cabeça, o uniforme manchado por fumaça e sangue seco. Mas os olhos continuavam frios, controlados como alguém acostumado à guerra havia tempo demais. Sua frota acabou, disse ela calmamente. Ninguém respondeu. Kaelor sentia os olhares da própria tripulação esperando uma ordem, esperando que o grande predador do setor reagisse. Mas pela primeira vez em décadas, não existia vitória possível. A humana continuou. Você entrou neste campo acreditando que estava caçando presas indefesas. Ela inclinou levemente a cabeça. Esse foi seu erro. Kaelor aproximou-se lentamente do holograma. O que vocês realmente são? A capitã permaneceu alguns segundos em silêncio antes de responder. Sobreviventes. Então as imagens externas mudaram. Drones humanos cercavam lentamente o predador ascendente por todos os lados. Mísseis permaneciam travados sobre os pontos mais frágeis da nave caridiana. Os humanos podiam destruir o restante da frota naquele instante. Mesmo assim, não dispararam. Kaelor percebeu imediatamente. Aquilo não era misericórdia. Era uma mensagem. Você vai partir daqui vivo, disse a capitã. O silêncio tomou conta da ponte. Até os oficiais caridianos pareceram confusos. Por quê? Perguntou Kaelor. Os olhos da humana não demonstraram emoção. Porque alguém precisa contar à galáxia o que aconteceu aqui. A compreensão atingiu Kaelor como um impacto físico. Os humanos não queriam apenas vencer, queriam que o medo sobrevivesse. A capitã aproximou-se um pouco mais da transmissão. Conte aos outros predadores do setor que humanos não fogem porque são fracos. Ela observou os destroços caridianos girando atrás da nave. Nós recuamos porque preferimos evitar guerras desnecessárias. Então sua expressão endureceu completamente. Mas se alguém insistir em nos caçar, nós terminamos a caça. A transmissão foi encerrada. O silêncio permaneceu absoluto na ponte do predador ascendente. Nenhum oficial falou. Nenhum sistema emitiu som. Kaelor observava os drones humanos afastando-se lentamente enquanto corredores de fuga eram abertos entre os destroços do campo Helion. Os humanos estavam permitindo que partissem, não por compaixão, por estratégia. Então o capitão finalmente compreendeu algo que mudaria a forma como a galáxia enxergava os humanos dali em diante. A humanidade não era perigosa porque possuía as armas mais poderosas. Era perigosa porque havia aprendido, muito antes de alcançar as estrelas, como transformar medo em aviso.